Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC antiprivilégio. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas, faltam 15. A proposta é muito simples, já expliquei. Nenhuma verba indenizatória para agente político, ó, eu tô deixando, deputado, senador, juiz, promotor, que juiz, promotor, juridicamente, é agente político também. Não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram o aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor, que você não respondeu, aliás, eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não tava nem aqui. Não, mas o PT votou, seu partido, vocês não são os militantes brabo, forte do PT, tem que defender o posicionamento do partido, dentro ou fora do mandato. Essa questão, por que assinaram antes, é o mesmo texto, e você é o líder agora, e não assinaram agora. Vamos assinar? O seu é azul. Esqueci um ponto. E acaba com férias de 60 dias. Isso. Deixa eu tempo é contar. o azul lá. Eu tenho concordância total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Tá aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Eu não estava querendo dar troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancada, mas a minha tendência eu concordo. É de fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir para isso. Tá bom? Você levou essa aqui, agora você vai votar no PL também do governo do Super Salário. Super Salário, voto. Se cortar mesmo, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto. Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção pra verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Ó, então, essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir esses votos pra gente assinar isso, porque é importante. Ó, rapaz, desde as fotos. Líder do PT garante assinaturas do Partido dos Trabalhadores pra PEC antiprivilégio. Eu concordo totalmente por isso. Eu fui o relator do fim do 14º. Já valeu. Já ganhou. Obrigado a todos, foi um prazer. E eu tô aqui caladinho querendo que você gaste seu tempo. Nada disso. Você admite então que o Petrolão aconteceu e que tinha gente do PT envolvida? Claro que teve escândalo de corrupção na Petrobras ali. Claro que teve gente do PT ali que teve envolvida. E teve gente de vários outros partidos envolvidos. E quando eu falei Fernando Henrique, não foi acusando Fernando Henrique, não. Que seja dito isso. Não foi acusando o Fernando Henrique. Dizendo que os caras... dizendo que desde a época dele tinha alguma Mas isso é depoimento dos caras todos, entendeu? É uma coisa muito estrutural. Por isso que eu acho que a saída nesse caso aqui tem que ser uma saída institucional. Fortalecer as instâncias. Fortalecer a Polícia Federal. Porque isso ameaça, inclusive, a democracia, né? Claro! É a desmoralização da democracia da política. Aí você vem aventuras autoritárias por aí que surge a partir disso. Esse debate nosso que eu faltei na semana passada... O que aconteceu? A votação derrubaram o IOF, só isso. Se eu não tivesse lá, tivesse aqui contigo... Ué, mas caía, se tivesse aqui, tinha caído também. Pelo menos eu ia cair também, que a gente perdeu. Curapica está se afogando em um vazio indescritível. Mas ia perder do mesmo jeito. Mas pelo menos podia ter vindo. Você falhou nossa agenda, né, cara? Ia cair, você foi lá, Mas não nada adiantou acontece nada. pra cá. Você perdeu. Imagina se eu derrubasse o IOF e disseram onde estava o líder do PT. Tá lá no Vilela. Pode crer. Porra, com o Lindbergh. Aí eu não disse mais perdendo tempo com quem. Com o Lindbergh lá, eles perderam com 388 votos, imagina assim. Porra. Você vê o seguinte, a gente tem que pensar uma reforma do Estado mais profunda. Concordo. Mas a confusão é muito grande, tá? Todo dia acontece algo novo. Olha, nós temos 800 bilhões de gastos tributários. São empresas que, de uma forma ou outra, conseguiram, no parlamento, desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Vamos cortar linear 10%. Quando o governo apresenta tudo isso, houve uma grita. A grita do andar de cima. O cara que mora na cobertura tem que pagar o condomínio. Você acabou de falar, de alguma maneira esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. Eita lapada do carro. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater. Folha, mas quem inventou foi a Dilma, quem criou foi a Dilma, quem enviou o projeto pro Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que sai do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei pros seus dois maiores, não são para super ricos. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas, sendo a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução no imposto de renda com saúde e dedução no imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. Nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Esses são os dois maiores gastos tributários. Se for para enfrentar privilégio de grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Você não falou das bets, que é outra parte do projeto.
Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação dos bets, taxação dos bancos? Você pode estar certo que esse cuidado a gente vai ter. Tô sabendo, vai. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator for indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. Eu vou responder muito rapidamente o que ele me perguntou, dizendo que em relação a bet, não tenho nada contra, né? Pode fazer a tributação. Em relação a banco, não vai mudar nada. Por quê? Se a gente mantém o oligopólio dos bancos, como sempre existiu, e inclusive os presidentes de Banco Central indicados durante os governos petistas sempre mantiveram o mesmo oligopólio bancário desde Lula 1 até hoje. E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégios, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central. Por favor, me ajuda. Né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer. Eles combinam entre si, com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema, no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando o dinheiro público do Banco de Brasília para cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser um cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? O Lula nomeou errado? Lula nomeou mal? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro da sua lógica de cortar privilégio, dentro da sua lógica de fazer um enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando pro bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda, por causa do lobby do velho da Van, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da Van, a Haddad atendeu o velho da Van. Como tá com o velho da Van agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e sinceramente é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte: o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo, para ser votado agora nesse bolo, a questão do super salário. Nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, que tava tendo lobby lá dentro com o velho da Van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do Parlamento, que queriam colocar 60%, o Parlamento votou. Você sabe que, você pode até dizer, o presidente podia ter vetado, podia, mas seria uma crise política. O Lula resistiu o tempo inteiro, digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Mentiroso! O Lula contra o tempo inteiro. Eu acompanhei isso. Aí de última hora disseram, cai de 60% para 20%, impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá pra cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande.
O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos ou o que vocês defendem. Porque eu quero perguntar se o Kim defende tirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu quero te perguntar, Kim, também, se você é a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência. Ou seja, que o aposentado pague menos, ganhe menos do que um salário mínimo. Você entende, Vilela? A discussão aqui é quem vai pagar a conta. Então, esse é o debate que está colocado para o país. E eu vejo uma reação muito grande do Congresso, sim. Porque nessa hora, ninguém quer mexer em nada. Ninguém quer abrir mão dos benefícios tributários. Desembargador não quer mexer no super salário. Ninguém. E aí? Então, é em cima desse debate que eu te pergunto. Qual é a saída? A saída que o mercado oferece é essa. É tirar dos pobres. Primeiro ponto. Sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação. Nenhum país europeu, Estados Unidos, Japão, nenhum deles tem piso constitucional de saúde e educação. Todos eles têm saúde e educação melhor do que o Brasil. Esse modelo institucional é um fracasso. E é um fracasso porque não dá flexibilidade pro gestor governar como ele precisa governar. Aí você tá me falando, mas se não tiver piso, o político não vai investir nada, o presidente não vai investir nada, o governador, o prefeito não vai investir nada em saúde e educação. Não existe vinculação constitucional para assistência social. Não existe vinculação constitucional para Bolsa Família, por exemplo. E a assistência social foi um dos investimentos que mais aumentaram nas últimas décadas. Assim, em 10 vezes mais do que a gente via nas últimas décadas e não tem vinculação para isso. Como é que você soluciona o problema, por exemplo, de em 2026 a gente ter mais idosos do que jovens, com piso da educação e com piso da saúde, com a realidade de 5 mil municípios diferentes, em que tem município que tem pessoas mais idosas que precisam investir mais em saúde e menos em educação porque não tem mais aluno. Essa é uma questão de governança, não é de tirar dinheiro do pobre para passar pro rico. É política pública pro pobre mudando de acordo com a prioridade do gestor. E para fechar, eu quero colocar o seguinte. Não foi respondido também, você falou sobre teto, sobre privilégio, mas do fato do PT inteiro ter votado na legislatura passada em aumentar o teto, em aumentar o salário dos ministros do Supremo, em aumentar o salário dos deputados, em aumentar o salário dos senadores, em aumentar o salário do presidente da República, em aumentar o salário do Procurador-Geral da República. Você acha que cerca de 36 mil reais era um salário baixo? Era um salário incompatível com a função de um parlamentar? Precisava aumentar para 46 mil reais? Você que está falando do enfrentamento aos mais ricos, a elite pública também é elite, assim como a elite privada, e precisa ter seus privilégios enfrentados, inclusive a elite política. Veja só, o Brasil dessas desigualdades. Aí vamos lá, 800 bi de benefícios tributários. Isenções de todo tipo. Nós temos pagamento de juros, algo em torno de 900 bilhões. Então, cheio de problema no andar de cima. Qual é a proposta deles? Isentar os ricos, porque você foi contra a taxação dos fundos exclusivos. Então, o cara que ganha 100 milhões, ele pode ter um dinheiro num fundo e não paga nada. E o gari tem que pagar. Aí corta de onde? Corta de saúde, de educação. A saúde e a educação brasileira tem que melhorar muito. No governo do Temer, quando fizeram o teto de gasto no governo do Bolsonaro, foi uma queda muito grande, foi uma coisa que o Lula recuperou. Então, Kim, nesse aspecto aqui, é preciso a gente saber que lá tá. Você faz o discurso correto em relação a privilégios do funcionalismo, que eu concordo, mas parece uma defesa grande das elites brasileiras, como se pudessem ter privilégios. E os trabalhadores pagando a conta. E vão ter menos saúde e educação? Segunda pergunta, Kim. 3 minutos para fazer a pergunta. Tem algum comentário que queira fazer? Vamos lá, primeiro ponto, fundo exclusivo. É mentira, Lindbergh, fundo exclusivo não pagava imposto, pagava na realização. Só na saída. Exatamente. E os outros têm um come conta. Na saída. O que significa isso? Justamente pra você. Ou seja, Você deixa 10 anos parado lá, você não Exato, você não paga. Se você não sacou o dinheiro, Tá. se você não pegou aquilo que o seu investimento rendeu, você não paga, porque afinal de contas não tá indo pro seu patrimônio. Tá lá ainda parado, você não realizou o lucro. Tirou. E isso, Lindbergh, é assim no mundo desenvolvido todo. Não, tem cotas, é de 6 É meses. assim no mundo desenvolvido todo. Por isso, inclusive, qual que foi o efeito prático? Qual Devia foi... ser assim pra professor da rede municipal. Qual que foi... Só quando se aposentasse, ele ia pagar o imposto. Tem vários... Tem uma aposentadoria, Não. Tem vários investimentos, inclusive previdenciários, que a professora faz e que ela só paga na realização, né? E aqui eu não tô fazendo defesa de rico, de bilionário, o que eu tô fazendo defesa é do Brasil, do sujeito não tirar o dinheiro daqui, que foi o que aconteceu. Porque essa tributação não tem no Paraguai, não tem no Uruguai, essa tributação não tem no Chile, e os investimentos dos fundos exclusivos foram pra lá. A gente perdeu dinheiro com isso, Lindbergh. Não trouxe benefício nenhum pra gente. Verifique com o Ministério da Fazenda, pergunte pro Haddad, quanto é que foi arrecadado com isso dos fundos exclusivos? No momento que saiu a notícia, todo mundo tirou. Todo mundo deixou de fazer o investimento no Brasil. Então não adiantou absolutamente nada. Outro ponto. Você falou, olha, quando o Temer colocou o teto, foi um desastre pra saúde e pra educação. Eu lembro que colocavam como a PEC do apocalipse, né? Com o teto de gastos, a mortalidade infantil diminuiu, o indicador de saúde, e o IDEB cresceu acima dos governos petistas. Então não teve desastre de saúde e de educação, não. Pelo contrário. O Haddad, quando foi ministro da Educação, teve a capacidade de quadruplicar o gasto com a educação e entregar a gente no ranking do PISA pior do que ele pegou. Ele entregou um monte de colégio técnico, um monte de universidade. Aí a avaliação. Quanto que o aluno tá aprendendo de português, matemática, ciência? Pior no PISA do que ele pegou. Aí veio o teto de gastos e a gente cresceu no IDEB. Então qual que é a desculpa? De que é a política de destruir política pública, de destruir educação, de destruir saúde. Você ter teto de gastos
alguns com um pouco mais de gasto real, alguns com um pouco menos de gasto real, com um pouco menos de gasto real, é política no mundo desenvolvido inteiro, que tem saúde, educação e segurança melhor do que a nossa. E não tem o nosso arranjo fracassou, Lindbergh. Não é à toa que a gente tá atrasado, que a gente ficou pra trás de outros países que estavam no mesmo estado que a gente. Olha quando a gente tava 40 anos atrás, olha onde tava a Coreia do Sul tava atrás da gente. Sobre privilégio tributário pra rico. Quando o Lula 1 pega o país, era de 2% do PIB. Quando Dilma entrega em 2015, vai para 6,7% do PIB. Então quem triplicou privilégio tributário para rico, para bilionário, foram os governos petistas. E não foi iniciativa do Congresso Nacional não, viu? Todo o privilégio, todo o benefício tributário veio de iniciativa do Executivo ou de parlamentar da base do governo. Vamos lá. Ah, mas Lula 3 é diferente, você pode me dizer. 2024 teve um destaque do PSOL para reduzir privilégio tributário, eu tava lá, PLP 210, no destaque no PLP 210, o PT todo foi contra, unânime, em não poder fazer esse corte de privilégio tributário já em 2024. Outro ponto. Mais uma vez reforço, foi Dilma que criou os privilégios na Folha, né, na renúncia na Folha, inclusive para a Rede Globo. E como é que você justifica a Dona Maria, lá, manicúria do salão de beleza, pagar o tributo na Folha e a Rede Globo não pagar? Quando você falou, mas é momento econômico. Em que momento econômico isso é bom, Lindbergh? Nunca isso é bom. Outro ponto, para fechar. Em 2023, governo Lula, o BNDES emprestou 73 bilhões de reais a juros subsidiados para grande empresa. Estou excluindo todos os empréstimos para pequenas empresas. Como é que você pode falar em combate aos mais ricos quando o governo Lula tá tirando dinheiro do pobre, se endividando ao juro caro, que você critica, inclusive 15%, para emprestar dinheiro barato para bilionário, 73 bilhões de reais? Essa é a minha pergunta. Como fazer essa defesa quando vocês estão fazendo tudo isso para bilionário? Você sabe quantas pessoas, quando o Lula assumiu, estavam passando fome, pelos dados da Unesco, insegurança alimentar? 33 milhões de pessoas. Nós já tiramos 24 milhões. Isso aqui são números. Em relação a número, viu, Kim? Eu não sou deles que é lá, tem uns que levantam qualquer número. Mas essa é a trajetória real. A vida do povo mais pobre está melhorando aqui no país. Em relação ao que você faz, é um discurso contraditório em relação aos benefícios tributários. Você diz, foi a Dilma que criou. Verdade, a Dilma criou uma parte. Tem um probleminha, tinha um sujeito chamado Eduardo Cunha, que ela mandou X de exonerações, virou 3X. Ela depois quis tirar, porque era para uma determinada conjuntura econômica. Aí você critica lá, e agora não quer votar no corte linear dos benefícios tributários. Mas quem disse? Ah, você no começo. Eu votei na renúncia para as grandes empresas. Agora, veja, eu não votei com oposição, não. Eu votei para terminar com o privilégio tributário. Então, boa. Vamos estar juntos nessa, entendeu? Então, eu acho que esse debate aqui é um debate central para a gente tirar o país dessa paralisia. Porque nós temos um certo impasse. Sim. Um certo impasse político. Eu espero que na próxima semana a gente consiga retomar as votações. Foi votada a urgência. Em que pé que tá? Foi votada a urgência de um projeto de lei complementar sobre benefícios tributários, que em tese, escolhendo um relator, a gente pode votar na próxima semana ou na outra semana, desde que tenha um acordo. Então veja, a gente vai ter que resolver uma situação fiscal. Tem esse dos benefícios tributários, tem a medida provisória que cobra dos bancos, que cobra das bets. Esse debate das bets é um debate que eu quero ver, viu? Porque muita gente contra, então cada um tem que se posicionar, né? Então eu espero que a gente consiga votar essa medida provisória e consiga também votar esse corte linear dos benefícios tributários. Vamos lá, antes de responder o Lindbergh, eu quero ressaltar as duas principais perguntas que eu fiz, Lindbergh, você não respondeu. Primeiro, em que momento, em qualquer momento da economia, é bom eu tirar o dinheiro do pobre para dar privilégio fiscal para Globo? Em que momento? Você falou, não, no momento da economia que a Dilma criou era bom. Em que contexto isso é bom? Isso você não respondeu. Outra coisa que você não respondeu. Daqui a pouco. Outra coisa que você não respondeu. Como que você pode falar em combate a bilionário, em combate a rico no governo Lula, quando em 2023, o governo Lula, ele concedeu 76 bilhões de reais do BNDES para grande empresário. E não são todos os empréstimos do BNDES, eu já excluí todos para os pequenos e médios. 76 bi saiu de bolso de pagador de imposto pobre para ir para rico. Você não me respondeu. Como se pode falar em combate a bilionário sem você falar nisso? Respondendo, e outro ponto também para corrigir, você jogou pela segunda vez, né, a culpa na Câmara dos privilégios do governo Dilma, né? Meu, desculpa aqui. Vai. O Lindbergh toda hora quer me distrair aqui, ele tá sacaneando já. Foi pra tirar sua atenção. Toda hora ele olha o tempo. Não. É que agora tem dois. Desculpa. Mas eu tenho 3 agora, né? Tá. Eu usei 1, tá? Vamos lá. Você falou, jogou a culpa na Câmara em relação aos privilégios tributários no governo Dilma. Na maior parte, né, no período em que a Dilma criou a maior parte dos privilégios tributários, foi 2011 e 2014. Cunha não era presidente da Câmara. O presidente da Câmara era do PT. Cunha assumiu em 2015. E a aprovação foi de 11 a 14. A aprovação da maior parte deles. Então não dá pra eximir Dilma e o governo petista de responsabilidade. E outra correção. Se o corte em relação às renúncias tributárias tá excluindo aquelas da Constituição, como o Simples, por exemplo, não é linear, Lindbergh, você tá falando errado. Não, porque então... se for linear, era em cima dos 800 bi. Então não é em cima dos 800, é em cima de 150. Se é em cima de 150, a gente vai cortar 15 bi. E o governo aumentou o gasto em 250 bi. Então assim, o governo tá gastando 250 e vai economizar 15 com privilégio tributário, isso é uma piada. Eu quero cortar mais privilégio tributário que isso.
Eu que sou da direita, o defensor dos ricos, dos banqueiros e tal. Olha, primeiro, porque tem que responder E perguntar no final. Deixa a pergunta pro final. Deixa eu contar, é mais claro que quando eu falei corte linear, como é uma lei complementar, tudo que está garantido pela Constituição está fora. Então Porque não é 800 bi. Não é 800 bi. O Haddad está falando em 20 bi que vai ter pro governo. Com esse corte, o que é uma vitória. Veja bem, falou 800. Porque PEC, 800 bi são todos os benefícios tributários, tem razão. Se o PT combate bilionário, se o PT combate grandes empresários, se o PT combate os mais ricos, por que então grandes empresários como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, UTC Engenharia doaram para a campanha da Dilma em 2010 e 2014? Tentando me enganar, né, espertinho? Se o PT enfrenta grandes empresários, por que grandes empresários financiam o PT? É meio esquisito isso pra mim. Por que a JBS mandou 65% das suas doações pra campanha da Dilma em 2014? O JBS, os irmãos Wesley e Wesley, me parece que são bilionários. Da última vez que eu vi, tinham algumas dezenas de bilhões. Por que o bilionário então tá doando pro PT se o PT enfrenta bilionário e privilégio de bilionário? Cosan, do Rubens Ometo, doou mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais pra campanhas petistas. Então, o Ometo é um bilionário também. Se ele tá tendo seus privilégios, seus interesses enfrentados, ele que é um bilionário que explora o trabalhador, por que ele tá doando pro seu inimigo? Cutrale, Ambev, Vale, Queiroz Galvão, MRV, todas fizeram grandes doações generosas, milionárias pro PT. Então como que aquele que tá tendo seu privilégio atacado pelo PT tá doando dezenas de milhões de reais pro PT? Eu nunca recebi um centavo do Ometo, nem conheço esses donos dessas grandes empresas, nunca nem vi pessoalmente, nem de longe eu vi, né? Muito menos receber algum dinheiro pra minha campanha. Se eu tô defendendo o interesse deles, então, gente, já tá errado, viu? Tá faltando pingar aí. Porque eu tô defendendo o interesse dos bilionários, os bilionários não estão me ajudando em nada, né? Tô mandando dinheiro pra campanha do PT. E pra fechar, essa é uma pergunta, né? Do porquê. Como que o PT pode fazer enfrentamento a bilionário e são os três, né? Você são 5h40 minutos. É a resposta. Eu tô respondendo já. Caramba, você a gente também. tá perdido também, né? Vocês estão perdidos hoje. É a resposta. É a resposta? Então ótimo. Então vamos lá. Então eu quero reforçar, né, que é uma contradição você dizer que tem esse enfrentamento a bilionário e bilionário fazer todas essas doações pro PT. Aliás, hoje, né, viu uma meia dúzia de tonto aí do MTST do Boulos, amigo de vocês agora. Antes, quando ele era candidato a presidente, ele batia no Lula. Aí depois ele sossegou, foi pra base e agora não bate mais no Lula. Agora ele é da área lulista do PSOL, né? Invadiram lá a sede do Itaú, hoje, e o PT também disse que enfrenta os grandes bancos. Mas o Itaú nunca teve tanto lucro quanto o governo Dilma, 110 bilhões de reais. Então, peraí, lucro, não tô nem falando de faturamento, hein, Gilberto? Tô nem falando de... Depois que eles pagaram todos os funcionários, todos os seus gastos, todas as suas estruturas, eles embolsaram 110 bi. E esse privilégio todo? Durante o governo Dilma, eles batendo recorde de lucro. Cadê o enfrentamento? E pra fechar, eu quero colocar o seguinte. Eu vejo, Lindbergh, você reclamando muito sobre emenda parlamentar. Sobre o orçamento que o Congresso sequestra do Executivo. E eu concordo com você. Pra mim, emenda parlamentar não tinha nem que existir. Em um país sério, no mundo desenvolvido, não existe. Não existe em Europa, não existe nos Estados Unidos. Estados Unidos e Europa existe, aliás, e é chamado de barril de porco. De tão vulgar que é um parlamentar que vive de levar dinheiro pra sua base. Mas em 2019, durante o governo Bolsonaro, o PT votou inteiro, com exceção de do Pedro Kizai, votou inteiro a favor de emenda impositiva de bancada, para colocar na Constituição e sequestrar o orçamento. Depois, em 16 de agosto de 24, você tuitou: STF formou maioria para restringir a emenda PIX e as emendas impositivas. A decisão foi do ministro Flávio Dino para aumentar a transparência do orçamento. Parabéns, STF. Quem criou a emenda PIX foi a Gleisi Hoffmann. Ela é autora da emenda constitucional da emenda PIX.